Que a paz de Cristo esteja com todos. Eu quero ir exatamente nesse texto, 1 Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Eu quero ler do verso 6 até o verso 19. Diz a palavra de Deus: Nisto exultais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos anelam perscrutar. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos orar. Senhor, olha para nós. Tu és o Cristo que deu a vida por nós. O Senhor preparou toda a herança para nós, para a nossa vida. Então tenha misericórdia e que o Espírito enviado pelo Senhor e pelo nosso Pai seja conosco. Venha nos convencer dos nossos próprios pecados. Que o Senhor conserte a nossa vida de maneira que o teu nome seja honrado no nosso andar, no nosso caminhar. Obrigado por toda a herança do Senhor, que a gente possa compreender a tua palavra e te dar glória, honra e louvores para todo sempre. Assim oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Podem assentar-se, meus irmãos. Nosso tema é que nós fomos chamados para a herança e para a santidade. O povo de Deus, ele foi chamado para a herança e para a santidade, para uma vida com o Senhor. O apóstolo Pedro, ele falou de nossa viva esperança. Foi a última pregação que fizemos, do verso 1 até o verso 5. De uma viva esperança que é baseada na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a glória que há de vir depois dessa ressurreição que foi dada pelo Senhor. Nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus. Nós iremos receber um corpo como Ele agora o tem. Um corpo glorioso, perfeito, santo, isento de pecado.
E essa herança que Jesus Cristo irá trazer para nós, ela não será destruída, ela não será manchada, ela não será maculada, ela não vai enferrujar, porque ela é dada pelo próprio Deus de maneira perfeita. Porque tudo que Cristo fez foi perfeito. Em nenhum momento os que foram salvos entraram com obras meritórias para receber tal herança. O Senhor fez tudo por nós. O Senhor conquistou tudo por nós. E Ele garantiu de maneira exclusiva para nós, mediante a sua graça, o seu favor que nós não merecemos. Está guardado pelo próprio Deus. Se não estivesse guardado pelo Senhor, nós a perderíamos. Temos toda a herança que se mostrará efetivamente na salvação, preparada para revelar-se no último tempo. E aqui nós devemos entender que a nossa salvação, ela tem 3 tempos: passada, presente e futura. Isso é didático para nós. Ela é passada porque o Senhor nos comprou definitivamente na cruz. Quando cremos no Senhor Jesus Cristo, a salvação nossa, ela já está garantida, ela foi comprada, ela foi realizada, como cantamos agora há pouco. Mas também Deus nos salva no presente, que é da presença do pecado. Ele vai nos salvando, nos moldando à semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. E definitivamente Ele nos salvará da presença do pecado, onde nós não iremos mais ter tristezas, angústias, dores, por causa dos nossos próprios pecados. Tudo foi feito, tudo foi realizado. Mas enquanto estamos vivendo aqui, como Pedro mesmo diz, como peregrinos e forasteiros, nós passaremos por momentos desagradáveis, por estarmos exatamente na pessoa de Jesus. Por esta razão, Pedro nos apresenta o conforto glorioso que o Senhor garantiu para nós. E ele fala aqui de uma alegria, em primeiro ponto, de uma alegria gloriosa. Uma alegria que independe da nossa situação, independe das provações. Ela é independente, essa alegria nossa, porque ela é dada pelo Senhor. O verso 6 diz o seguinte: nisso vocês exultam, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Quando Pedro diz, nisso vocês exultam, ele está dizendo que os cristãos estavam grandemente alegres, com um coração transbordante de alegria pela esperança que ele nos trouxe, do verso 3 até o verso 5, toda a herança que foi conquistada pelo Senhor. A regeneração feita na vida dos eleitos, a salvação completa que está reservada nos céus para nós. Os cristãos no tempo de Pedro estavam extremamente alegres, mesmo eles sendo perseguidos, mesmo eles sendo espalhados por todas as regiões por causa da obra de Jesus Cristo, mesmo assim eles estavam exultantes e alegres. Percebemos que a alegria e em muitos momentos a tristeza faz parte da vida cristã, gente. Faz parte de nossa vida. Depois do apóstolo Pedro falar da exultante alegria, ele diz, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. As promessas que Deus tem para os seus filhos, reservadas nos céus, não nos isenta dessas provações na vida, eu repito. As provações, Pedro nos ensina, é por breve tempo, enquanto a nossa herança é eterna. Enquanto estamos passando por algum tipo de dificuldade nesta vida, isso é por breve tempo, porque a nossa vida, ela é breve. A palavra de Deus já diz isso. Vocês são como neblina, vocês passam como neblina. Aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago diz isso, capítulo 4, verso 14. Sei que vocês passam por provações, meus irmãos. Não somente eu sei também que vocês passam por provações. Porém, terá o seu tempo determinado. Acabará. No presente nós passaremos por provações, porém, o que está preparado para nós na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo é glorioso, se sobressai. É por esta razão que ele diz, nisto vocês exultam, alegram-se. Exultar é uma alegria extrema,
Embora a gente passe por dificuldades, tentações desse mundo, nosso coração está alegre porque Deus fez tudo por nós. Então, o cristão é o único ser humano estranho na face da terra. Estranho porque ele mesmo passa por dificuldades, provações e tem um coração alegre. Já o incrédulo, não. Ele acumula tristeza e tristeza. Nós temos tristezas enquanto estamos passando nesta vida, mas o nosso coração está exultante, alegre na pessoa de Jesus por tudo aquilo que ele fez por nós. Por causa dele e somente dele. Calvino chega a dizer o seguinte: embora a alegria vença a tristeza, em muitas ocasiões, contudo, não a destrói, pois ela não nos despe da nossa humanidade. E daí transparece o que é verdadeiramente a paciência. O que ele está dizendo à luz do texto, e ele comenta sobre isso, é o seguinte: olha, embora a alegria ela vença a tristeza, mas ela não destrói a tristeza enquanto estamos nessa vida. Enquanto somos peregrinos e forasteiros. A palavra provações aí é a mesma palavra usada para tentações. E aqui a gente precisa fazer uma diferença, porque é uma diferença entre provações e tentações. Sendo a mesma palavra, mas tem sentido diferente. Essas provações vinham da parte de Deus para valorizar a nossa fé. Não é isso que está no verso 7? Para quê? Uma vez confirmado o valor da vossa fé. No entanto, Tiago, ele diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Tiago 1, verso 13. Então, como podemos conciliar estas coisas? Provações e tentações. As tentações que Tiago fala em sua carta, elas nascem de nossos próprios corações. Deus, ele não promove pecado, ele não tenta todos nós para pecarmos. Ele não faz isso porque ele mesmo não é tentado pelo mal. Ele prova a nossa vida para testar se nossa fé é verdadeira ou é falsa. Se ela está verdadeiramente firmada nas Escrituras ou não. Se ela está ancorada em Cristo ou não. Já as tentações, ela tem dois aspectos, o interno e o externo. O interno, elas nascem no nosso coração. Nós mesmos caímos nos nossos próprios pecados. Mas ela também é externa, ela vem da parte do inimigo, do diabo. Como fez com Jesus Cristo, tentar o Senhor. Para cairmos, as provações não, é para erguermos. Estarmos firmes no Senhor. Tiago fala de tentações íntimas que nos arrastam a pecar, das concupiscências do nosso próprio coração. A intenção de Deus é valorizar a nossa fé, não pecarmos. Tanto no Antigo Testamento como no judaísmo, tinha o propósito de fortalecer aqueles que se submetem à palavra do Senhor. Fortalecer a nossa vida com o Senhor, o nosso relacionamento com Deus. As provações em Pedro é se Deus achar necessário, diz o texto. Vocês leram o que está aí? Se necessário. Se Deus achar necessário lhes dar uma provação, ele vai dar uma provação. Então, as provações chegam, não é sem razão. Deus tem uma razão, Deus tem um propósito. Deus tem a sua vontade soberana. Porque se Deus afligisse sem nenhum motivo, eu e vocês não suportaríamos o peso das provações. Mas elas devem ser motivo de alegria. Por isso que Tiago diz, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Então a provação em nossa vida, ela tem um propósito da parte de Deus. E um dos propósitos é o que lemos no verso 7. E diz aí o seguinte, para que, aqui está o propósito, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo. As aflições dos irmãos para quem Pedro escreve não era sem nenhum tipo de razão, eu repito.
Havia motivos. O que eles estavam passando era algo injusto. Eles creram no Senhor Jesus Cristo e estavam sendo perseguidos exatamente porque creram em Jesus. Haviam perdido bens, família, irmãos, amigos, até a cidade natal, porque eles foram dispersos, espalhados. A fé que surge depois das provações, Pedro diz, é mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo. De fato, meus irmãos, o ouro ele é provado 2 vezes pelo fogo, 2 vezes. A primeira delas é que quando ele se coloca no fogo, separa o ouro mesmo, a pureza dele, das escórias, do lixo. Provações chegam em nossa vida para tirar o lixo, separar a nossa vida, muitas vezes ímpia, para uma vida santa. É uma purificação. O lixo que nós estamos acumulando em nossa mente e em nosso coração. O que vimos hoje pela manhã, muitas vezes é idolatria. O segundo momento em que é provado é quando se faz um júri para ver se realmente o ouro foi apurado, está aprovado ou não. Isso se dará quando Jesus retornar. Quando ele vier para julgar todas as nossas obras, como iremos ver mais à frente. O resultado da fé apurada, diz o texto, é louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vocês prestaram atenção no texto que a direção do louvor é de Deus para o seu povo? Não é do seu povo para Deus? Isso aqui, não há nenhum erro aqui. Não é que Deus esteja adorando o seu povo. Muito longe disso. Muito longe disso. Pedro, na verdade, está falando da aprovação de Deus dirigida a nós. Se fomos aprovados ou não. Como filhos obedientes ou não. Como filhos que andaram em santidade ou não. Como diz no capítulo 2, verso 20, o seguinte: se, entretanto, quando praticarem o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, aí diz assim, isto é agradável a Deus. Deus se agrada. Deus se alegra. Quando com paciência passamos pelas provações. Deus está dizendo que a nossa fé já aprovada, que comprovou ser genuína, verdadeira, quando passou pela provação, está guardada pela recompensa eterna que o Senhor Jesus Cristo nos dá. Esse é o louvor do que está descrito do verso 3 ao verso 5, quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo e tudo que advém juntamente com ele. Tudo isso é para o louvor de Deus e a alegria do seu povo, porque foi aprovado enquanto estava aqui, crendo no Senhor, independente das circunstâncias. Agora, existem pessoas que quando passam por dificuldades, que quando passam por problemas, por provações, abandonam o Senhor. E quando abandonam o Senhor é porque não tinha fé verdadeira. Não era genuína. Continuando com o propósito das provações, Pedro mostra que, diante delas, o amor a Deus e a confiança nele, mesmo sem tê-lo visto, nós o amamos e cremos nele. Veja o que diz o verso 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com alegria indescritível, indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da alma. Esse texto, meus irmãos, é um tributo à humildade. Um tributo à humildade, porque Pedro, ele agora se mostra aos seus irmãos. E nós iremos entender o porquê que é um tributo à humildade. Porque Deus o transformou poderosamente, como ele faz com todos nós. Todos nós sabemos que Pedro negou o Senhor Jesus. Até mesmo aqueles que estão lá fora, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, sabem que Pedro negou o Senhor Jesus. Então, depois de Pedro ter negado o Senhor, Pedro teve que estar diante do Senhor.
E diante do Senhor, ele foi questionado se realmente ele amava o Senhor. E o Senhor perguntou isso 3 vezes. Em João 21, Pedro, tu me amas? É certo que Pedro amava ele. É tanto que Pedro ele foi restaurado na sua vida. Foi transformado completamente. Mas aqui Pedro elogia os irmãos que estavam sendo perseguidos, dizendo o seguinte: mesmo sem vocês ter visto ele, vocês creram e vocês o amam. E exultam nisso. Possivelmente Pedro lembrou de sua negação a Cristo Jesus. Estava tão perto dele que os olhares se cruzaram. A ponto de alguém chegar perto de Pedro e dizer o seguinte: você estava com ele. Aí Pedro responde, capítulo 22 de Lucas, dizendo o seguinte: homem, não sei o que você está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali e chorou amargamente. Era como se o apóstolo estivesse dizendo aqui o seguinte: vocês nunca viram Jesus, mas vocês amam e creem nele. A prova é que as provações chegam para vocês e vocês ainda amam ele e creem nele. Mas um dia eu neguei. Vendo ele, Jesus, diante da provação, indo para a cruz, eu neguei, disse que não conhecia. Mas vocês nunca viram ele. E vocês se alegram nisso, e creram nele, e amam ele. Certamente ainda existia isso na mente de Pedro, mas existia de maneira didática, porque ele foi restaurado completamente. Ele arrependeu-se do que fez e Cristo realmente o transformou, a ponto dele ser o pregador que pregou o primeiro sermão depois da descida do Espírito Santo e 3 almas se converteram. 3.000. Só 3. Olha. Isso era o poder de Deus na vida dele. Uma transformação completa. Então Pedro estava dizendo: olha, meus irmãos, eu neguei, mas vocês realmente são agraciados por nunca terem negado ele, mesmo sendo perseguidos. Pelos cristãos amarem e crerem no Senhor, exultando de grande alegria, o apóstolo acrescenta 2 qualidades a essa alegria, 2. Ele fala indizível, ou podemos colocar, como outras traduções diz, indescritível e cheia de glória. A alegria que temos no Senhor em meio às provações da vida, ela é expressa, não pode ser expressa, melhor dizendo, em termos humanos, gente. É indescritível. Como é que eu passo pelas provações que esses irmãos estavam passando, e nós muitas vezes passam, e outros irmãos em outras nações passam, de perder os seus filhos e não negar a fé, perder esposa, perder marido, perderem até mesmo a Bíblia para não lerem, mas estão alegres, firmes no Senhor. Isso não pode ter uma descrição humana. É algo sobrenatural da parte de Deus na vida do crente, na vida do seu povo, da sua igreja, gente. É uma alegria que o mundo não conhece. A ponto de chegar e dizer: como é que vocês estão alegres? Os imperadores matavam os cristãos no Coliseu, colocando os leões, e os irmãos morriam com um sorriso no rosto. A ponto do imperador dizer: meu Deus, o que é isto que está acontecendo? É indescritível. E além de ser indescritível, ela é cheia de glória. Por que ela é cheia de glória? Porque ela é cheia da presença de Deus na nossa vida. Essa é a glória, a presença de Deus. Por isso que Paulo corrobora, ou Pedro também, os dois têm a mesma ideia, e Paulo diz o seguinte, falando da glória anterior, da vinda de Cristo e da glória presente, ele diz: pois nesse particular o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior.
Ainda no propósito destas provações, o apóstolo Pedro mostra agora a razão da alegria, escrevendo: obtendo o alvo da fé, a salvação da alma. A pergunta é: será que nós não somos salvos? Para que Pedro diga: obtendo o alvo da fé, a salvação da alma, eu quero lhes dizer que nós fomos salvos. Mas a salvação aqui é no futuro, da presença do pecado, onde o pecado não mais habitará em nossos corações e ao redor de nós através das outras pessoas. Nós entraremos nas mansões celestiais e lá não habita erro, pecado, injustiça, corrupção, maldade, tudo é santo. Essa é a salvação da nossa alma. A salvação revelará ou revelada pelo Senhor Jesus, ela é testemunhada pelos profetas. Verso 10 e 12, veja o que diz. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Que maravilha! Por esta razão queremos, né? Pedro explica a nós que ele escreveu e o que ele está escrevendo não é algo novo, gente. É algo detalhado, mas não é algo novo. Porque foi testemunhado pelos profetas. Ele não está escrevendo nada novo. O que falou, está falando agora de maneira detalhada da obra consumada de Jesus. Coisas que os profetas desejavam isso. Os profetas pregaram a promessa, testemunharam do Senhor Jesus, mas de maneira que a promessa viria. O Cristo iria vir, mas nós, os apóstolos e os pregadores, pregam a realidade, gente. Isso foi definitivo. Deus veio, sofreu, morreu, ressuscitou dentre os mortos e nós recebemos a herança. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus. E devemos fazer uma pergunta: será que os profetas do Antigo Testamento não tinham a salvação que nós a temos hoje? Porque o texto diz que eles indagaram e investigaram. A resposta a isso é clara. A saber, meus irmãos, que a salvação ela deve ser tomada por nós aqui pela manifestação da vinda do Senhor Jesus Cristo, de tal forma que nós devemos entender e compreender os meandros, os detalhes, aquilo que os apóstolos escreveram com muita vivacidade. Nós vivemos na realidade. E Pedro está replicando o que Jesus Cristo ensinou, dizendo o seguinte: pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Mateus 13, 17. Os profetas investigaram e viram a salvação na pessoa de Jesus e os sofrimentos que viriam sobre ele. A salvação dos profetas e do povo do Antigo Testamento é semelhante a nós. Isso é explicado porque o texto diz: o Espírito Santo que habitava neles, como também habita em nós. A diferença é o poder de testemunhar. Por isso que veio através de Pentecostes. Mas o Espírito habitava no povo de Deus no Antigo Testamento como habita em nós hoje. Agora, só que nós temos hoje o poder de testemunhar com ousadia, com intrepidez, como diz Atos capítulo 1. É a salvação que é descrita em Isaías 53. Os profetas eram porta-vozes do Espírito Santo. Foi apenas quando veio a plenitude dos tempos
que o Espírito foi dado e a gente agora pode entender de maneira mais completa o que Joel falava, o que Isaías falava e o que Jeremias falava. E tantos outros profetas. Pedro apresenta a continuidade da pregação dos profetas e a dos apóstolos, porque tem a verdade de Deus. Há uma continuidade. Ele diz que a mensagem dos profetas foi anunciada a nós pelos profetas. Está aí no verso 12. Foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o evangelho. Coisas essas que os anjos desejam contemplar. Podemos usar outra tradução. A mensagem dos profetas é a mesma dos apóstolos. Essa ordem, ela só pode acontecer na vida de pecadores pela graça do Espírito Santo de Deus, gente. A única diferença é que os profetas anunciavam, repito, a promessa. Nós, os apóstolos e pregadores, falamos a realidade. Cristo vive, Cristo reina, Cristo salva, Cristo perdoa e Ele está no meio da igreja. E os anjos? Os anjos são espectadores. A palavra aí é como se eles estivessem esticando o pescoço para prestar bem atenção. É como se ele estivesse dizendo, meu Deus, esse povo pecou, mas Jesus Cristo salvou eles. De tal forma que fez com que eles tivessem a herança e ainda fossem transformados à semelhança do Cristo que nós adoramos noite e dia, noite e dia. Aí é que eles adoraram, bendito seja o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor. Esta salvação que eles se alegram. Porque eles se alegram por um pecador que se arrepende. Lucas 15, 10. É por isso que eu e vocês podemos cantar os Salmos e Hinos 389, peregrinando por sobre os montes, não é assim, gente? Dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar. Eis-me convosco, disse Jesus, brilho celeste, enche a minha alma a glória do céu. Oh, aleluia! Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Somos chamados para essa herança e somos chamados para sermos santos diante do Senhor. O apóstolo chama o povo para ter uma vida de conformidade ao seu chamado. Isto é, ser santo. Pedro faz a seguinte colocação no verso 15 e 16. Vejam aí. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo vosso, tornai-vos santos também vós mesmos em todo procedimento. Porque está escrito, verso 16, sede santos, porque eu sou santo. O texto nos deixa bem claro que nós devemos ser santos e somos chamados para isso. Mas também o texto não nos deixa a opção para sermos santos. Nós temos que ser santos. É uma ordem do Senhor. No verso 15 ele diz, sejam santos, vocês também. Ou tornai-vos santos. Isso está no imperativo, é uma ordem da parte de Deus para sermos santos. Já no verso 16 muda, está no indicativo e dizendo o seguinte, olhe, a vida do crente deve ter a normalidade de santidade. Para aquele que foi regenerado, tem que ser normal sermos santos. Do contrário, não recebeu ainda o Espírito Santo. Não recebeu a salvação. Não recebeu a regeneração. Se vocês estão andando de conformidade com seus próprios corações, ideias e pensamentos, eu quero lhes dizer o que disse o profeta, que o nosso coração ele é enganoso. Ele é mentiroso. Ele vai te enganar em dado momento. Mas aqueles que nasceram de novo têm outras aspirações e outros desejos para viver como filhos da obediência, como diz o verso 14. Porque Ele é o nosso Pai, porque nós invocamos Ele como nosso Pai, diz o verso 17. Pedro pretende, da mesma forma que nosso Pai é santo, os seus filhos devem refletir a imagem do Pai que é santo, Senhor. Como filhos. A santidade não tem a ver com uma obra servil, dura.
Não estou pregando aqui nenhum tipo de legalismo. Eu estou dizendo a todos vocês que a santidade deve ser uma normalidade na vida daquele que é regenerado, porque nós temos um Pai que é santo. Agora a pergunta é, qual a base da nossa santidade? Qual é a base dela? É o próprio Deus. Porque o texto diz, sejam santos porque eu sou santo. Aqui está a base da nossa santidade. O próprio Senhor, o próprio Deus. A santidade nas Escrituras de Deus, ela tem um entendimento duplo. Primeiro, o Senhor é distinto das suas criaturas. Totalmente outra pessoa. Ele é sublime, é belo, está acima de todos nós, é soberano, é glorioso. Ele é totalmente infinito, nós somos finitos. Ele é ilimitado, nós somos limitados. Ele é santo exatamente por isso. E ele preenche toda a terra. Foi o que Salomão orou. Quando estava terminando o templo, ele orou dizendo o seguinte, eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter-te. 2 Crônicas, capítulo 6, verso 8. Eis a santidade de Deus, separado de todos os homens, pela sua grandeza, pelo seu poder, pela sua majestade. O segundo aspecto da santidade de Deus é ele ser ético, perfeito, não erra, não mente, não falha, não há maculação nele, não há contradição naquilo que ele diz. Ele é diferente de nós que somos pecadores. É por isso que Jó disse o seguinte, por isso, vocês que têm entendimento, me escutem. Longe de Deus o praticar ele a maldade. E longe do Todo-Poderoso cometer injustiça, Jó 34:10. Abacuque replica o que Jó disse, dizendo o seguinte, tu és puro de olhos, que não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. Abacuque 1:13. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz que Deus é luz e nele não há treva. Nenhuma. O Senhor, o nosso Deus, é luz, significando que nele não existe pecado, e ele abomina o pecado, ele é santo, ele é isento de injustiça, ele é isento de pecar, ele não falha, e é nesse aspecto que eu e vocês devemos ser santos. Eu não estou dizendo que nós devemos ser perfeitos como o Senhor, e nunca seremos perfeitos como o Senhor, mas deve, no mínimo, haver uma aspiração em nosso coração pela santidade, pela verdade, pela ética, pela justiça, a ponto dos profetas escreverem o que realmente Deus mostrou a eles, dizendo o seguinte, uma visão do céu, Isaías disse, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Os anjos disseram, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Capítulo 6, verso 3. Depois de ter contemplado a santidade de Deus, o profeta disse, ai de mim, que sou um pecador, que sou falho. Aqui está, meus irmãos, uma demonstração de que Deus é separado de todos nós. Ele é santo. Então é baseado nisso que nós devemos ser santos. O fundamento da nossa santidade é Deus, porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Devemos ser santos porque o Deus, nosso Pai, ele é santo. Então Pedro utiliza-se dos escritos do Antigo Testamento para mostrar aos eleitos a santidade que ele sempre ouviu falar através das Escrituras, pelos seus pais, pelos mestres. O livro de Levítico, Moisés escreve muitas vezes que Deus é santo e que nós devemos ser santos. E Pedro replica isso. Moisés diz o seguinte, portanto, consagrem-se e sejam santos porque eu sou santo. Sejam santos porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Porque santifiquem, sejam santos porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou santo. Sejam santos para mim porque eu, o Senhor, seu Deus, sou santo e separei vocês de todos os povos para que sejam meus. Levítico 11, 19 e 20. Em todos os textos citados, é Deus o Senhor dos eleitos, chamando o seu povo a viver uma vida pura, reta, santa. Pedro assume que os escritos do Antigo Testamento são autorizados e são normativos para todos os leitores cristãos, quando ele cita esse texto. Em todas as épocas, independente da etnia,
Pedro está dizendo, aquilo que está escrito no Antigo Testamento é nosso, é meu e seu. Como é que eu posso ser santo à luz do texto que nós estamos? Primeiro, gente, é preparando o entendimento. Eu tenho que perguntar isso. Ora, se Pedro está dizendo e escrevendo para que eu e vocês sejamos santos, como é que eu posso ser santo? Ele vai falar isso ao todo da sua carta. Se nós lermos toda a carta, vocês irão perceber isso. Mas o texto vizinho aqui, em que nós estamos, e o contexto imediato, primeiro, ele diz, preparem o entendimento de vocês. É o que está aí no verso 13. Veja o que diz. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Outra tradução diz o seguinte, preparando o seu entendimento. Cingindo. É uma preparação para ser santo. Para sermos santos, primeiro precisamos preparar a nossa mente, a nossa consciência. Os nossos pensamentos. E Pedro aqui ele usa a metáfora, quando ele diz cingindo, da vestimenta do primeiro século. Tanto os homens quanto as mulheres tendiam a vestir longas túnicas esvoaçantes. Usar uma linguagem nossa, parecia um vestido. Mas quando os soldados usavam essas roupas e iam para a guerra, eles levantavam até a cintura e amarravam. Ou seja, cingia. Para que pudesse dar mobilidade à batalha. Pedro está dizendo o seguinte, prepare a mente de vocês para a batalha do próprio coração de vocês. Que é enganoso. E tende a pecar. A gente não vai lutar com o povo lá fora, a gente vai lutar conosco. E suplicar a Deus que Ele nos ajude a lutarmos contra as nossas tendências pecaminosas. Pedro está dizendo que devemos preparar nosso entendimento, buscarmos compreender e conhecer a Deus de maneira relacional. Gente, o cristianismo é uma religião inteligente. O povo hoje em dia não quer compreender, não quer entender, não quer estudar. Tem preguiça de ouvir sermões e explicações de textos. Querem e desejam tudo mastigado. Querem aventurar-se na igreja. A palavra está mostrando que devemos refletir, pensar. Porque a religião cristã, ela é inteligente. Este preparo precisa ser de maneira, aqui está o preparo, sóbria. Sobriedade tem a ver com prudência, cuidado, diligência, temperança. Atento, sóbrio, diferente de uma pessoa bêbada, entorpecida, não sabe onde está, não sabe o que quer, não sabe para onde vai. O cristianismo precisa ser inteligente, sóbrio, maduro na pessoa do Senhor Jesus e em sua palavra. Este preparo precisa ser de maneira sóbria, gente, prudente, para que o Senhor seja glorificado em nossa mente, em nossa vida, em nosso ser. A sobriedade ela é necessária até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o verso 13 diz, e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Até lá, precisamos ser sóbrios. Devemos esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo sem nenhuma reserva. Gastemos nossa vida para a glória de Deus. Gaste sua vida, meu irmão. Para o louvor de Deus, porque não vai haver tempo para você. Porque quando há tempo para mim e para você, a gente fica depressivo, angustiado, pensando somente em nós e esquecendo do Senhor. Esquecendo de sua palavra. Tudo que venhamos a fazer tem que ser para engrandecer Jesus. Quando Pedro diz que devemos esperar na graça que lhe está sendo trazida pela revelação de Jesus Cristo, ele tem em mente todas as bênçãos que Jesus conquistou para nós, como falamos anteriormente. Que não pode ser destruída, diz o verso 4,
que não fica manchada, que não murcha, que está reservada nos céus. Quando nossa mente está sóbria, aguardando a gratuidade das bênçãos vinda pelo Senhor Jesus Cristo, nós vivemos uma vida santa, prestando atenção em nós mesmos e naquilo que está cercando a nossa vida. Como devemos ser santos? Obedientes. Obediência e santidade, meus irmãos, são dois lados da mesma moeda. Porque veja o que diz o verso 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Fomos adotados como filhos por Deus, nosso Pai, diz o verso 17, e devemos viver em obediência ao nosso Pai. Os primeiros leitores do apóstolo Pedro eram pagãos, em sua maioria. Por isso que ele fala da vida que vocês tinham na ignorância. Eles eram pagãos, não conheciam a lei de Deus, não sabiam da vontade de Deus para a vida deles, não viviam em santidade, viviam segundo seus próprios princípios errantes, porque Deus havia dado somente a lei ao povo dele. Isso está descrito no livro dos Salmos 147, que diz assim: anuncia a palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. 147, versos 19 e 20. Por isso que eles estavam na ignorância. E por viver na ignorância, vivem conforme as suas paixões, no verso 14. Em outras palavras, vivem conforme os seus próprios pecados. Então Pedro exorta a abandonarmos a vida que tínhamos antes de sermos convertidos. Isso não cabe mais para mim e para vocês. Abandone a vida que vocês tinham antes de receberem o perdão dos pecados. Porque vocês viviam na ignorância. Vocês não conheciam a vontade de Deus. Vocês não conheciam a palavra do Senhor. Vocês não conheciam Cristo. E aquelas paixões mundanas do coração de vocês, elas precisam ser abandonadas. Porque você nasceu de novo. Isso só é obra do Espírito Santo. Outro ponto que devemos viver em santidade e como devemos viver é viver no temor enquanto peregrinando. Veja o verso 17. Se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga, segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Enquanto estamos vivendo como peregrinos nesse mundo, nós precisamos andar no temor do Senhor. E temor aqui não é um temor servil, de um escravo que precisa ser chicoteado para trabalhar. Não é isso. Deus não faz isso com os seus filhos, que só trabalha, que só faz as coisas e só obedece através de torturas. Mas é aquele temor de filho, que respeita o seu pai. Aquele medo que nós temos de desrespeitar os nossos pais e viver de maneira reverente diante dos nossos pais, sem querer decepcioná-los. Então eu tenho que ter essa vontade no coração de não querer decepcionar o meu Pai celestial. Viver de maneira reverente diante dele. Deus, que é nosso Pai e juiz ao mesmo tempo, ele julgará todas as nossas obras. E aqui eu tenho que dizer a vocês que o julgamento do Senhor para conosco, para aqueles que foram salvos, que foram redimidos, não é nenhum tipo de condenação, viu? Nós não seremos mais condenados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós fomos resgatados da maldição da lei, porque ele mesmo se fez maldição em nosso lugar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então não há condenação para o crente, porém, tudo aquilo que fizermos depois de convertido, Deus julgará. Se bom ou mal. Então precisamos prestar atenção. Agora esse julgamento ele pode ser no tempo presente, porque Deus é soberano. Ele pode trazer um tipo de disciplina para nós, enquanto a peregrinação. Porém pode ser quando ele voltar. Isso está na mão do Senhor. O último ponto de andarmos em santidade é valorizar o nosso resgate. Verso 18 e 19.
Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quando Pedro fala resgatados, redimidos, ele quer dizer que nós fomos comprados. A carta de Pedro, como falamos da última vez que pregamos, ela foi destinada a judeus convertidos e a gentios que se converteram ao Senhor. Então, os gentios, eles tinham costumes que os judeus não tinham. Os escravos greco-romanos, eles pagavam sua liberdade depositando dinheiro no templo de um deus pagão. Eles queriam sua liberdade, iam lá e depositavam no templo para um deus ou uma deusa para ser comprado ali sua liberdade. Aí Pedro está dizendo, olha, vocês não foram comprados com prata ou ouro, coisas estas perecíveis. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, pela vida do Deus bendito, que não pode ser comparado ao preço que vocês depositaram aí no templo de vocês. Prata e ouro nem pode ser comparado a isso, apesar de ele, o próprio Pedro, dizer que isso é perecível. Não tem valor eterno. Os valores deste mundo perdem o valor diante da excelência do valor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não fomos comprados por estes valores, mas por um que não perece, que é eterno, é o precioso sangue de Jesus. Não era somente entre os pagãos que haviam escravos, mas também entre os judeus, porque os judeus foram escravos na terra do Egito. E Pedro tem isso em mente também, que eles foram libertados da escravidão do Egito, peregrinaram no deserto e entraram na terra prometida. É o mesmo processo que nós estamos fazendo. É o novo êxodo. Fomos tirados das trevas, estamos peregrinando para a terra santa e celestial, de onde lá não sairemos. Não há quem faça uma dispersão quando entrarmos lá. Depois que o povo entra na terra prometida, os cordeiros eram imolados. E esses cordeiros apontavam para o Senhor Jesus. Os cordeiros sem defeito apontavam para o Cristo que é sem defeito. É a Páscoa que era realizada. Nós fomos libertos exatamente na Páscoa de Cristo Jesus. É o que queremos celebrar aqui na mesa do Senhor. A nossa saída das trevas para entrarmos na luz eterna. E nós entramos na luz por causa da obra de Jesus Cristo. Pedro, ele quer nos dizer que precisamos dar o devido valor ao sangue de Jesus Cristo, vivendo em santidade, separando-se do pecado. Primeiro, vocês não pertencem a vocês mesmos, gente. Se fomos comprados, eu não pertenço a mim mesmo. Segundo, valorize o sangue que Jesus derramou para nos salvar. Por isso que o texto, ou tema de toda carta, é eleitos para a santidade. Nós fomos eleitos para vivermos uma vida santa. Essa conversa que dizem por aí, que nós fomos eleitos para vivermos de todo jeito, isso é mentira. Não cabe na doutrina reformada. Nós fomos eleitos, salvos, para a santidade, para vivermos separados. É isso que está exposto em toda a carta. Porque Pedro diz no capítulo 1, verso 22, veja, falando sobre santidade. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Não seja fingido, meu irmão. Ame seu irmão de verdade. Capítulo 2, verso 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de todo dolo,
de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Pare de reclamar. É uma coisa que consome a nossa vida. Isso é viver a santidade. É o que está descrito em toda a carta. Capítulo 3, do verso 1 ao 7, ele vai falar sobre casamento. Se Deus permitir, nós chegaremos lá. Se Deus permitir. Chegaremos no capítulo 3. Então, igreja de Deus, sejamos santos. Porque o Senhor é santo. E aqueles que estão conosco, que estão nos visitando, seja a igreja de Deus. E para ser igreja do Senhor é só crer no Senhor. É só crer? É. Somente. Você não entra com nada. Mas eu não creio no Senhor, eu estou entrando com minha fé. Eu quero lhes dizer e decepcionar que a fé é um dom de Deus. É o Senhor quem te dá. E eu oro para que o Senhor te dê. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus, tu és santo, Senhor. Tu és todo-poderoso, rico em bondade e misericórdia. Nos ajuda a sermos santos, segundo a palavra do Senhor. Que teu Espírito nos ajude a vivermos conforme as Escrituras, conforme o que Pedro escreveu aqui. Ajuda-nos para o louvor do teu nome e glória do Senhor. Abençoa o teu povo e salva aqueles que ainda não te conhecem. Assim oramos em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém.